nos próximos capítulos de Garota do Momento. Após tantas mentiras e segredos, Ronaldo toma uma decisão definitiva. Não seguirá a viagem com Bia enquanto ela não confessar seu envolvimento no roubo do colar. A revelação cai como uma bomba, e Bia se vê pressionada por todos os lados. Enquanto isso, uma tragédia abala a noite. Lígia entra em desespero ao perceber que sua boate está em chamas. O fogo se espalha rapidamente, colocando sua vida em risco. Beto, movido pela coragem e pelo amor à mãe, invade o local em meio às labaredas e consegue resgatá-la a tempo, arrancando aplausos emocionados dos que presenciam a cena. Em outro canto da cidade, Mariana e Nelson se despedem com emoção da família de Alfredo e Anita, encerrando um ciclo importante em suas vidas. Pouco depois, Ronaldo reúne Beto, Beatriz, Clarice e Gregório para comunicar algo decisivo. Ele encontrou uma carta escrita por Bia. A revelação coloca todos em alerta. Clarice, com sua habitual sensibilidade, decide ter uma conversa franca com Bia e mais tarde oferece conforto a Beatriz, que se mostra profundamente abalada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, nos bastidores das intrigas, Zélia se une a Basílio para incriminar Maristela pelo roubo do colar Mystique, intensificando ainda mais o clima de tensão. Pressionada pelas evidências e pelo peso da consciência, Bia finalmente decide confessar sua participação no crime ao delegado. E não para por aí. Lígia recebe a notícia de que o incêndio da boate foi criminoso, aumentando o mistério. No fim, o delegado encontra o colar escondido no cofre de Maristela. Uma descoberta que pode virar o jogo de vez. Incapaz de lidar com a realidade de que perdeu Clarice, o grande amor de sua vida, ou melhor, sua obsessão doentia, ele mergulha num abismo de loucura e violência. O que começa como ciúmes mal resolvidos rapidamente se transforma em um surto completo, com consequências devastadoras que colocam várias vidas em risco. Clarice, por sua vez, finalmente parece ter encontrado um novo caminho ao lado de Gregório. A relação dos dois vinha crescendo aos poucos, mas agora ganha força e estabilidade. O carinho que ele dedica a ela, a parceria, o respeito. Tudo isso só faz Juliano se consumir ainda mais em raiva e frustração. O que para Clarice é o recomeço de uma história de amor, para Juliano, é um golpe no ego, uma afronta imperdoável. Tomado por esse sentimento corrosivo, o vilão começa a seguir os passos da ex-mulher. Ele observa de longe, espreita nas sombras, ouve conversas, tenta descobrir os movimentos de Clarice com o novo companheiro. E quando descobre que os dois vão se encontrar na boate de Lígia, sua fúria chega ao limite. Na noite fatídica, Juliano observa de longe Clarice e Gregório chegando juntos à boate. Eles conversam, riem, dançam. A cena que deveria representar alegria e leveza para qualquer observador se transforma em gatilho para um surto violento. Tomado por um impulso incontrolável, ele invade o local como um furacão, derrubando tudo e todos em seu caminho. Ao avistar os dois dançando, ele avança contra Gregório e o derruba com um soco no rosto. A cena se transforma em um caos generalizado. Clientes gritam, seguranças tentam separar a briga, e Clarice entra em pânico ao ver os dois homens em conflito físico por sua causa. Juliano não mostra qualquer sinal de arrependimento. Ele quer machucar, quer humilhar, quer destruir tudo o que remete à vida que Clarice reconstruiu sem ele. A confusão só termina quando os seguranças, a mando de Lígia, conseguem contê-lo com dificuldade e o expulsam do local. Do lado de fora, ferido fisicamente e ainda mais emocionalmente, Juliano caminha pelas ruas como uma bomba relógio prestes a explodir. Ao chegar em casa, é acolhido por Maristela, que tenta amenizar a situação, mas percebe que algo nele mudou de forma irreversível. Em vez de refletir, Juliano passa a noite arquitetando o próximo passo da sua vingança. No silêncio da madrugada, enquanto a cidade dorme, ele retorna à boate, desta vez com um plano macabro em mente. Munido de galões de gasolina, ele invade o local vazio, espalha o líquido inflamável por todo o salão, pelos corredores, pelas cortinas e mobília. Sem pensar duas vezes, risca um fósforo e provoca o início de um incêndio de grandes proporções. O fogo se alastra com rapidez. As chamas ganham força, consumindo sofás, cortinas, móveis, e se espalham pelas estruturas. O que Juliano não esperava era que Lígia ainda estivesse no interior da boate.
A empresária havia decidido ficar mais um pouco para cuidar da contabilidade e organizar documentos em sua sala reservada, completamente alheia à presença do incendiário. A fumaça densa invade os corredores, e ela só percebe o perigo quando já é tarde demais. Ao tentar escapar, é sufocada pela fumaça tóxica e desmaia antes de alcançar a saída. O clima é de tensão total enquanto as chamas continuam a consumir tudo e o destino de Lígia parece selado. Mas no capítulo seguinte, um novo herói surge. Beto, seu filho. Ao saber que a mãe não voltou para casa, ele desconfia que algo possa estar errado e corre até a boate. Lá, se depara com o incêndio já em estágio avançado. Sem hesitar, ele ignora os gritos dos vizinhos e as sirenes que ecoam ao longe e invade o local em meio às chamas. O público acompanhará com o coração na mão, enquanto Beto enfrenta calor extremo, fumaça densa e obstáculos em chamas para encontrar Lígia. Com esforço quase sobre-humano, ele a carrega nos braços e consegue tirá-la a tempo, pouco antes de parte do teto desabar. A cena é emocionante. Mãe e filho se abraçam do lado de fora, enquanto bombeiros e ambulâncias chegam ao local. Lígia, debilitada, é levada ao hospital, e o ato heróico de Beto é reconhecido por todos. Enquanto isso, Juliano observa de longe o caos que provocou. Mas ao ver que sua vingança não teve o final feliz que imaginava, sua frustração cresce ainda mais. Ele escapa antes que alguém o veja, mas as investigações sobre o incêndio já estão em andamento. Câmeras de segurança, testemunhas e rastros deixados por ele prometem fechar o cerco ao vilão nos próximos capítulos. A trama entra em um momento eletrizante, e os próximos episódios prometem fortes emoções. A pergunta que paira no ar é: até onde Juliano será capaz de ir? Ele será preso? Pagará pelos seus crimes? Ou ainda tem mais planos sombrios em mente? De um ex-marido ciumento a um criminoso perigoso, Juliano se consagra como um dos antagonistas mais intensos de Garota do momento. Sua trajetória é marcada por obsessão, possessividade e um desejo incontrolável de vingança. E Clarice, que só queria seguir em frente, terá de lidar com as consequências dessa tormenta e lutar mais uma vez por sua liberdade, sua paz e seu direito de ser feliz. Tela, visivelmente abalada, tentou justificar a confusão em torno do colar Mystique. Diante de Juliano, ela explicou com pressa e nervosismo que tudo fugira ao controle. Eu só queria resolver a situação sem escândalo, mas Coralina se desfez do colar antes que eu pudesse impedir, disse ela, tentando conter a inquietação nos gestos. Juliano, no entanto, não se convenceu. O mistério envolvendo o colar precioso ainda era grande demais, e a cada nova revelação, mais perigoso se tornava. Cego de raiva, Juliano decidiu seguir os passos de Clarice e Gregório. Discretamente passou a persegui-los, vigiando seus movimentos com desconfiança. O rancor crescia a cada dia, alimentado pela obsessão em controlar tudo ao seu redor. Ele precisava recuperar o controle da narrativa e, se necessário, destruir quem ousasse enfrentá-lo. Enquanto isso, Coralina, pressionada por Basílio, resolveu abrir o jogo. Numa conversa tensa, ela revelou que fora Maristela quem lhe entregara o colar Mystique em circunstâncias nebulosas. Sem saber do valor real da joia, Coralina acabara revendendo o colar para Jacira. Se soubesse o que esse colar representava, eu nunca teria me metido nisso, confessou, aflita. Em outra parte da cidade, Sérgio teve um sobressalto ao reconhecer o colar Mystique pendurado no pescoço de Mariana. A jovem, vaidosa, exibia a peça com naturalidade. Ambos, no entanto, concluíram que se tratava apenas de uma réplica. Mais uma bijuteria extravagante, pensaram. O verdadeiro colar, afinal, continuava envolto em segredos. Enquanto isso, Marlene aconselhava Topete com sua sabedoria simples. Se você quer paz no coração, vá falar com o Orlando. Chega de fugir das conversas difíceis, disse ela, em tom sereno. Topete, tocado pelo conselho, decidiu dar o primeiro passo para consertar antigos mal-entendidos. Do outro lado, Alfredo e sua família tramavam discretamente contra Mariana. Já desconfiavam de que ela escondia mais do que deixava transparecer. Entre cochichos e olhares desconfiados, urdiam um plano para desmascará-la de vez. Em uma reviravolta inesperada, Topete encontrou o verdadeiro colar Mystique, perdido entre objetos esquecidos. Surpreso com a descoberta, decidiu levá-lo a Zélia, sem revelar de imediato como o obtivera. Achei que isso talvez fosse seu,
disse ele, estendendo a pequena caixa de veludo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No entanto, antes que qualquer reconciliação pudesse ocorrer, o caos se instaurou. Tomado pelo ódio, Juliano ateou fogo à boate de Lígia, num ato desesperado e violento. As chamas destruíram não só o local, mas também a fachada de estabilidade que ele tentava manter. Zélia, ao examinar o colar que Topete lhe entregara, percebeu com espanto. Era o verdadeiro Mystique. A peça que causara tantos estragos finalmente estava diante dela, e nas mãos certas. No fim do dia, Ronaldo leu em silêncio a carta de confissão escrita por Bia. As palavras eram fortes, marcadas pelo arrependimento. A verdade finalmente vinha à tona, mas o impacto dela estava apenas começando. O romance entre Bia e Ronaldo parecia, enfim, ter encontrado a estabilidade que tantos duvidavam que existiria. Depois de tantos tropeços, erros, reconciliações e juras de amor, os dois estavam mais unidos do que nunca. A viagem para os Estados Unidos estava marcada, e Ronaldo mal conseguia conter a empolgação com a nova fase de sua carreira em uma renomada agência internacional de publicidade. Ao seu lado, ele queria apenas uma pessoa, Bia. Era com ela que sonhava recomeçar, longe de todo o passado conturbado. Na véspera da viagem, ele passou no apartamento dela com um buquê de flores e um sorriso nos lábios. Encontrou Bia distraída, arrumando a mala, tentando decidir qual vestido levar, empolgada com o futuro. Ela o recebeu com um beijo e um brilho no olhar, prometendo que, dali para frente, tudo seria diferente. Mas enquanto ela foi ao quarto buscar algo, Ronaldo percebeu um envelope sobre a mesa da sala, endereçado a Clarice. Curioso, ele não resistiu e pegou o papel, talvez esperando encontrar uma carta de despedida ou um desabafo carinhoso. Mas o que leu o deixou completamente em choque. No bilhete, escrito com a letra trêmula de Bia, estava a verdade que ela vinha escondendo por tanto tempo. Ela confessava sua participação no roubo do colar Mystique. Mais do que isso, revelava que havia trocado propositalmente o colar original por uma réplica para incriminar Beatriz. Tudo fora arquitetado com frieza e desespero. No fim da carta, ela dizia não suportar mais viver com a culpa e pedia perdão à mãe, jurando que jamais quis que as coisas fossem tão longe. Quando Bia retornou à sala, encontrou Ronaldo de pé, com a carta em mãos e o olhar gelado. O buquê de flores agora jazia esquecido sobre o sofá. "É verdade isso?" perguntou ele sem alterar o tom de voz, mas com o coração em ruínas. Bia, ao ver o papel em suas mãos, empalideceu. Tentou negar, depois hesitou. Por fim, caiu em lágrimas, confirmando tudo. Tentou se explicar, falou do medo, da pressão de Juliano e Maristela, da confusão emocional que a levou a agir de forma tão impensada. Mas Ronaldo não cedeu. Pela primeira vez, ele não tentou protegê-la. "Você quer que eu vá embora contigo fingindo que nada disso aconteceu? Que a gente finja um amor limpo quando você destruiu a vida da própria irmã?" A voz dele tremia, entre mágoa e incredulidade. Desesperada, Bia se ajoelhou diante dele, implorando para que ele a perdoasse, para que não terminasse tudo, não agora. Mas Ronaldo estava decidido. "A verdade precisa aparecer, Bia. Você precisa contar a todos. Eu não posso ser cúmplice disso." No dia seguinte, Ronaldo convocou uma reunião na casa de Clarice. Estavam presentes Beto, Beatriz e Clarice, todos apreensivos. Bia, cabisbaixa, chegou com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Foi Ronaldo quem tomou a palavra primeiro, explicando o que havia descoberto, e em seguida, pediu que Bia confirmasse tudo. A jovem então confessou: sim, havia trocado os colares. Sim, queria incriminar Beatriz. Sim, havia sido incentivada por Juliano e Maristela. A sala mergulhou num silêncio pesado. Clarice, que lutava havia meses para entender as atitudes da filha, não conseguiu conter a revolta. "Você vai até a delegacia. Vai contar tudo, nos mínimos detalhes. Chega de proteger gente podre." Beatriz, em choque, não conseguiu disfarçar a dor. Aquilo confirmava suas suspeitas, mas o golpe final ainda doía mais do que esperava. Beto a abraçou, tentando acalmá-la. Bia, por sua vez, aceitou a imposição da mãe e, horas depois, compareceu à delegacia para registrar a confissão. Relatou todo o plano, apontando Juliano e Maristela como mentores do crime, mas a polícia não ignorou sua participação. Mesmo cooperando, ela foi formalmente indiciada.
E como medida cautelar, teve o passaporte retido e ficou impedida de sair do país. A notícia se espalhou rapidamente. A imprensa logo fez eco do escândalo. Filha de Clarice confessa participação em roubo de joia histórica. O nome de Bia voltou às manchetes, mas agora com um peso ainda mais devastador. E Ronaldo? Ronaldo fez o que jamais imaginou que faria. Fez as malas e partiu sozinho para os Estados Unidos. No aeroporto, olhou para trás apenas uma vez, como se ainda esperasse que algo ou alguém o fizesse mudar de ideia. Mas a decepção falava mais alto. Bia assistiu à despedida pela televisão, sozinha em seu quarto, rodeada por malas que não seriam mais usadas. As flores que Ronaldo levara estavam murchas sobre a penteadeira, lembrando que nem tudo que parece florir resiste às mentiras. Enquanto isso, Clarice tentava lidar com a turbulência de sentimentos, o alívio por ver a verdade exposta, a dor por testemunhar a queda da própria filha e a indignação por saber que Juliano e Maristela ainda estavam soltos. Mas uma coisa era certa: Bia havia feito sua escolha, e agora pagaria por ela. Com Ronaldo longe, Beatriz inocentada e o colar Mystique nas mãos da justiça, o cerco começava a se fechar também para os verdadeiros vilões da trama. Juliano e Maristela, que até então pareciam intocáveis, começavam a ver sua teia de mentiras se desfazer. O gesto de Ronaldo foi visto por muitos como frio, implacável. Mas para ele, foi a única saída possível. Ao abandonar Bia, ele não rompeu apenas com um relacionamento. Rompeu com tudo aquilo que o fazia compactuar com o erro. E talvez, naquele adeus silencioso, ele tenha oferecido a ela a única chance real de redenção. Zélia não perde tempo e decide pressionar Coralina sobre o colar desaparecido. Com seu jeito calculista e voz baixa, ela tenta extrair alguma informação da jovem, lançando perguntas disfarçadas de preocupação. Coralina, desconfiada, tenta manter a calma, mas fica visivelmente abalada. A tensão entre as duas cresce, e Zélia percebe que está no caminho certo. Coralina sabe mais do que está dizendo. Enquanto isso, Beto, Beatriz e Ulisses estão eufóricos. Após meses de planejamento, surge finalmente a oportunidade de iniciar a produção do tão sonhado filme. Eles se reúnem em clima de celebração, discutindo ideias de roteiro, cenários e possíveis nomes para o elenco. Beatriz, especialmente, sente-se empoderada com o projeto, vendo na arte uma forma de se libertar das pressões familiares e das mentiras que a cercam. Do outro lado da cidade, Clarice vive um momento de tensão. Após tantos abusos e armadilhas armadas por Juliano, ela teme que ele tente algo ainda mais cruel. O retorno dele à cidade só aumenta sua ansiedade. Clarice sente que está sendo observada e redobra os cuidados. Ela compartilha seus receios com o Dr. Gregório, seu único aliado fiel nesse momento delicado. Gregório, por sua vez, está farto do comportamento de Juliano. Em um encontro ríspido, ele confronta o vilão e não mede palavras. Questiona a ética de Juliano, sua obsessão por Clarice e a forma desumana como tratou todos ao seu redor. Juliano, como sempre, tenta se esquivar com ironias, mas Gregório deixa claro que não está mais disposto a se calar diante das injustiças. Em meio a esses conflitos, uma cena inesperada toma conta da televisão. Alfredo, figura controversa da mídia, tem um verdadeiro surto ao vivo durante o programa de Mariana. Em plena transmissão, ele começa a fazer acusações sem sentido, gritar nomes e revelar segredos de bastidores. O público fica atônito, e Mariana tenta, sem sucesso, retomar o controle da situação. O episódio vira assunto em toda a imprensa. Preocupados com a estranha influência que Mariana parece exercer sobre Alfredo, Topete e Eugênia decidem investigar a jornalista. Eles revisitam arquivos, analisam suas reportagens e buscam entender o que ela realmente esconde por trás da imagem de profissional competente. Enquanto isso, Maristela faz uma descoberta bombástica. Ela encontra provas de que Coralina esteve com o colar Mystique. A revelação a deixa perplexa, e ela começa a ligar os pontos, percebendo que há muito mais nessa história do que ela imaginava. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ao mesmo tempo, Bia se sente tomada pela culpa. Em um momento de fragilidade, ela decide escrever uma carta confessando tudo. Sua participação na troca dos colares, as mentiras que sustentou e o arrependimento que a corrói.
Ela ainda não sabe se vai entregar a carta, mas o simples ato de escrevê-la já é um passo rumo à verdade. Bia não consegue mais fugir da própria consciência. Depois de dias tentando manter a aparência de normalidade, a culpa começa a pesar com força. Tudo o que viveu desde o envolvimento com o roubo do colar Mystique está voltando como um vendaval. Os olhares de desconfiança, os silêncios carregados, o medo constante de ser descoberta. E agora, quando tudo parecia encaminhado para uma nova vida ao lado de Ronaldo, a verdade começa a sufocá-la. Ela havia tomado uma decisão surpreendente: fugir. Sim, fugir. Recomeçar a vida ao lado de Ronaldo nos Estados Unidos, onde os dois planejavam se casar e deixar tudo para trás. Seria uma nova chance, um recomeço longe dos escândalos e das mentiras. Para Bia, era a única maneira de não enfrentar as consequências do que havia feito. Mas algo dentro dela insistia em não permitir essa fuga limpa. O peso da injustiça cometida contra Beatriz, acusada erroneamente pelo roubo, a inquietava. Clarice, percebendo a movimentação da filha e as intenções de viagem, entra em desespero. A urgência da situação a consome. Sem o depoimento de Bia, que participou ativamente da troca do colar verdadeiro por uma réplica, a jovem Beatriz continuaria levando a culpa por um crime que não cometeu. Clarice tenta argumentar com a filha, apela para a empatia, tenta fazê-la compreender o mal que está causando. Mas Bia, resistente e defensiva, se irrita e retorna à mansão dos Alencar sem dar muitas explicações. Já sozinha no quarto que conhecia tão bem, Bia sente a solidão bater. Caminha de um lado para o outro, toca na pequena caixa de joias onde, um dia, o colar Mystique esteve guardado. É nesse instante que uma ideia começa a tomar forma. Se não podia falar a verdade abertamente, talvez pudesse deixar tudo registrado. Escrever uma carta para Clarice. Esse seria seu modo de desabafar, de limpar um pouco a consciência, sem se entregar diretamente. Sentada à escrivaninha, ela começa a redigir com a mão trêmula. No papel derrama tudo o que guardava havia semanas. Mãe, eu sei que você vai me odiar depois de ler isso, mas eu não posso mais mentir. Com cada frase, o alívio e o medo se misturam. Bia relata como foi manipulada por Maristela e por Juliano, seu pai, a trocar o colar verdadeiro por uma réplica idêntica durante uma noite em que todos estavam distraídos. A carta revela ainda que ela entregou a joia original à avó paterna, que, desleixada ou talvez desesperada, acabou perdendo a peça. Sorry, Daddy e Granny, mas eu preciso fazer isso, escreve Bia, concluindo com a esperança de que Clarice só encontraria a carta depois de sua partida para o ZEUA. Com tudo escrito, a carta dobrada e guardada no fundo de uma gaveta, Bia se sente estranhamente leve. Por um instante, acredita que o pior já passou. Vai ao banheiro, lava o rosto, sorri ao pensar em Ronaldo e na nova vida que os esperava. Mas o destino, sempre caprichoso, resolve intervir. Na manhã seguinte, Ronaldo aparece de surpresa na casa dos Alencar. Ele está animado, com um buquê de flores nas mãos e o brilho nos olhos de quem acredita estar prestes a viver uma grande história de amor. Entra na casa sem avisar, como alguém íntimo, e sobe até o quarto de Bia. Ela o recebe surpresa, mas feliz, e o convida a entrar. Enquanto conversa, Bia se afasta por um instante para colocar as flores num vaso na cozinha. É nesse pequeno intervalo que tudo muda. Ronaldo, curioso, passeia os olhos pelo quarto. Ao abrir uma gaveta para guardar um cartão, encontra a carta. Seu nome não está na frente, mas a letra é inconfundível. Contra o bom senso, a curiosidade vence. Ele lê. Cada linha o atinge como um soco. A traição, a mentira, a covardia. A mulher que amava havia mentido, ajudado a incriminar uma inocente, tudo isso enquanto planejava uma nova vida ao seu lado. Ele não consegue acreditar. Suas mãos tremem, o coração dispara. Quando Bia retorna, sorridente, encontra Ronaldo pálido, mudo, com a carta nas mãos. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele rasga a passagem de avião que havia comprado para ela. Sem dizer uma palavra, sai apressado e dirige-se até a casa de Clarice. A entrega da carta é um momento devastador. Clarice lê o conteúdo com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Cada revelação é como uma facada. Não apenas por saber que Beatriz estava sendo injustiçada, mas por perceber o quanto sua própria filha havia se deixado levar pela ambição, pelo medo e pela manipulação dos Alencar. Ela chora, mas logo seca as lágrimas. Era hora de agir.
No mesmo dia, Clarice vai até a mansão dos Alencar e exige que Bia a acompanhe até a delegacia. A jovem, encurralada, não tem mais como escapar. A verdade veio à tona, e agora não havia mais passagens nem promessas de um futuro em outro país que a salvassem. Bia chora, implora, tenta justificar o que fez. Fala do medo, da pressão, do desejo de proteger a família. Mas nada parece suficiente. Clarice a encara com firmeza e dor nos olhos. Você vai à polícia, Bia, e vai contar tudo. Beatriz não vai pagar pelo que você e os Alencar fizeram. A confissão, que Bia imaginava ser um gesto íntimo, quase poético, para aliviar a alma, acaba se tornando o estopim de sua queda. A jovem, que tentou fugir da culpa escrevendo palavras num papel, agora se vê obrigada a encarar as consequências. E talvez essa carta, escrita com a ilusão de que resolveria tudo sem dor, seja o que finalmente a colocará frente a frente com a justiça. Após tantos desencontros e conflitos, Bia e Ronaldo finalmente se rendem ao que sentem um pelo outro. Em uma conversa intensa, marcada por lágrimas e promessas, os dois se declaram apaixonadamente. Bia, emocionada, confessa que nunca havia se sentido tão segura e verdadeira ao lado de alguém. Ronaldo, por sua vez, diz que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo ao lado dela, deixando claro que o passado de ambos não será um impedimento para a construção de um futuro juntos. Enquanto isso, Clarice dedica-se a cuidar dos ferimentos de Gregório, que passou por momentos difíceis nos últimos dias. Em meio aos curativos e palavras de consolo, ela demonstra preocupação genuína com o amigo, que mesmo machucado se mostra grato por sua presença. Há entre os dois um afeto silencioso, uma cumplicidade que vai além das palavras. Lígia, por sua vez, toma uma decisão importante. Ela resolve patrocinar o novo projeto de Beto. Sensibilizada pelo entusiasmo do jovem cineasta e acreditando em seu talento, Lígia entende que aquele filme pode ser uma nova oportunidade para ambos. Para ele, como artista, e para ela, como uma forma de se reconectar com algo verdadeiro e inspirador em sua vida. Mais tarde, Bia procura Clarice para conversar. Com um misto de entusiasmo e apreensão, ela comunica que viajará com Ronaldo por alguns dias. Diz que precisa de um tempo longe de tudo, para pensar, viver aquele amor intensamente e colocar a cabeça em ordem. Clarice, no entanto, não reage com a mesma empolgação. Fria e direta, afirma que ainda não acredita na inocência de Bia no caso do roubo do colar Mystique. A tensão entre as duas é palpável, e Bia sai da conversa visivelmente abalada. Em outro núcleo, Topete compartilha com Eugênia uma desconfiança crescente. Ele acredita que Mariana esconde algo sobre seu passado. Sugere que Eugênia investigue discretamente, pois sente que há mais naquela história do que aparenta. Eugênia fica intrigada e decide seguir a dica. A verdade começa a emergir quando Bia procura Zélia e, em um momento de culpa e fragilidade, confessa algo bombástico. Foi ela quem trocou os colares, numa armação para incriminar Beatriz. Zélia, chocada, exige explicações. E Bia, em prantos, diz que se arrepende profundamente, mas que, na época, achou que era a única saída para se proteger. Paralelamente, Clarice começa a receber ligações misteriosas, vozes anônimas, recados enigmáticos e um pressentimento crescente de que está sendo vigiada. Inquieta, ela compartilha com Gregório seu medo de estar em perigo, e ele promete ajudá-la a descobrir a origem das ligações. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No meio de tudo isso, Zélia faz uma descoberta crucial. O colar Mystique esteve com Coralina por um tempo, o que pode mudar completamente o rumo da investigação. A revelação promete abalar ainda mais os alicerces dessa história, onde ninguém é exatamente quem parece ser. A reta final de Garota do Momento promete fortes emoções para os telespectadores, especialmente para os fãs do casal Guto e Vinícius. O romance dos dois jovens, que parecia firme e cheio de planos para o futuro, chegará ao fim de forma inesperada e dolorosa. Guto, o filho sensível e sonhador de Anita, vinha se preparando para realizar um grande sonho: visitar Vinícius nos Estados Unidos. Animado com a ideia de reencontrar o namorado e viver dias intensos ao lado dele, o garoto chegou até a cogitar adiar o vestibular para que pudesse embarcar nessa nova fase da vida a dois. Mas tudo muda quando o destino lhe prega uma peça amarga. Em um dia comum,
Guto recebe uma carta com o remetente dos Estados Unidos. O coração dispara de expectativa, mas logo tudo desaba. A carta não traz convites nem promessas de amor. Pelo contrário, é uma despedida. Vinícius, em palavras secas e racionais, comunica que decidiu terminar o namoro. Alega que a distância se tornou um obstáculo intransponível e, num gesto que soa quase cruel, aconselha Guto a não abrir mão dos estudos, dizendo que ele deve focar no vestibular e em seu próprio futuro. O baque é enorme. Guto fica arrasado, sem chão. A carta o pega completamente de surpresa e quebra todas as suas expectativas. O garoto, que vinha juntando dinheiro com muito esforço ao trabalhar num boliche, vê seu sonho ruir diante de seus olhos. O que era um projeto de amor vira lembrança. A novela mostra com sensibilidade esse momento difícil em que Guto se fecha em si mesmo, lidando com a dor da rejeição, a frustração dos planos interrompidos e a sensação de ter sido deixado para trás. Mas, apesar do sofrimento, Guto não estará sozinho. Anita, sua mãe, mostra-se mais presente do que nunca. Com seu jeito firme, mas amoroso, ela apoia o filho e o incentiva a não se deixar abater. Edu, o irmão mais velho, também se aproxima e, em cenas tocantes, mostra seu lado carinhoso, oferecendo palavras de encorajamento e acolhendo Guto em sua dor. A família se torna o porto seguro que o garoto precisa para atravessar esse período turbulento. Mesmo machucado, Guto começa aos poucos a levantar a cabeça. Encontra no trabalho uma forma de se distrair, mas é através do convívio com os amigos que a transformação real começa. Ana Maria, sua melhor amiga, percebe que o amigo está finalmente pronto para se abrir novamente ao mundo e ao amor. É ela quem apresenta Igor, um colega de escola dela, ao coração partido de Guto. O encontro entre os dois, embora casual, tem uma energia diferente. A química, curiosidade e, sobretudo, leveza. Igor surge como uma presença gentil e divertida, disposto a conhecer Guto sem pressa, respeitando seu tempo e suas dores. O relacionamento começa tímido, com algumas conversas e trocas de mensagens, mas logo os dois percebem que há algo especial entre eles. Guto, ainda receoso, se permite sentir novamente. E o que parecia impossível acontece. O coração dele começa a se curar. Com o apoio da família, dos amigos e o carinho crescente de Igor, Guto reencontra seu brilho. Ele retoma os estudos com determinação, retomando o foco no vestibular de medicina que havia deixado de lado por causa do antigo namoro. A superação se torna visível. As inseguranças vão sendo substituídas por confiança, as lágrimas por sorrisos. E nos capítulos finais da novela, a transformação se concretiza. Guto não só engata um novo namoro com Igor, como também conquista uma das vagas no disputado vestibular. A trajetória de Guto é uma das mais comoventes de Garota do Momento, mostrando que o fim de um amor não precisa ser o fim do mundo. Pelo contrário, pode ser o recomeço de uma nova fase, mais madura, mais leve e cheia de possibilidades. O personagem, que começou a trama como um jovem inseguro e romântico, amadurece diante dos desafios e mostra que, mesmo depois de uma decepção amorosa, é possível se reinventar e ser feliz outra vez. Clarice não suportava mais manter a farsa. Depois de tantos jogos e manipulações, ela finalmente rompe a aliança com Zélia. A tensão entre as duas atingira o limite. Zélia, fria e calculista, ainda tentou argumentar, lembrando Clarice de tudo o que haviam construído juntas contra os Alencar. Mas Clarice, agora guiada pelo instinto de proteger Beatriz e fazer justiça, foi firme. Eu não posso mais seguir ao lado de alguém capaz de destruir até quem ama. Acabou, Zélia. A ruptura definitiva entre elas marca um novo rumo na história. Clarice está disposta a tudo para limpar o nome da filha, mesmo que tenha que enfrentar sozinha antigos aliados. Enquanto isso, Beatriz sofre as consequências da tempestade que caiu sobre sua vida. Após a acusação de ter furtado o colar da família Alencar, ela começa a sentir o peso do isolamento. Seus amigos mais próximos, antes tão presentes, agora se afastam. Julgam sem saber, acreditam nas manchetes, comentam pelas costas. Bia caminha pelos corredores da faculdade cabisbaixa, ouvindo cochichos e encarando olhares tortos. A rejeição dói mais do que qualquer acusação formal. A situação se complica ainda mais quando Amália convoca uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente que o julgamento de Beatriz já tem data marcada. O escândalo volta às manchetes com força total. Os jornalistas se aglomeram na frente do fórum especulando sobre o que pode acontecer. Clarice e Valéria tentam acalmar a filha,
mas sabem que será uma batalha dura e que Beatriz está no centro do furacão. Enquanto isso, Sérgio e Alfredo, os produtores do novo programa de Mariana, começam a demonstrar preocupação. A atração vinha ganhando espaço e audiência, mas com os últimos escândalos envolvendo nomes próximos à apresentadora, os patrocinadores ameaçam recuar. Eles precisam encontrar uma solução para proteger Mariana e o futuro do projeto antes que tudo vá por água abaixo. Em meio à turbulência, Ronaldo surge como um ponto de equilíbrio. Sempre ao lado de Beatriz, ele não se deixa levar pelas aparências nem pelas acusações. Vai até a casa dela, leva flores e palavras de apoio. Você não está sozinha, Bia. Eu acredito em você, e isso não vai mudar. Suas palavras confortam a jovem que, mesmo abalada, encontra ali um motivo para seguir lutando. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Longe dali, Beto decide que também precisa fazer algo por Beatriz. Ele procura Lígia e tem uma conversa sincera com a ex-cantora. Quer entender o que ela sente, o que ainda aprende ao passado e se ela estaria disposta a recomeçar. O papo entre os dois é cheio de memórias, feridas abertas e também de esperanças veladas. Lígia, emocionada, admite que ainda sente algo por Ronaldo, mas teme o futuro e a rejeição. Beto escuta com atenção e oferece sua amizade, deixando claro que está ali para o que ela precisar. Em outra parte da cidade, uma cena violenta choca os que passam pela calçada do hospital. Dr. Gregório é brutalmente agredido por um homem desconhecido. A polícia é chamada, mas o agressor foge antes que possam detê-lo. Gregório é socorrido por colegas e levado para atendimento. O ataque levanta suspeitas. Seria vingança? Alguém tentando silenciá-lo? O médico guardava segredos importantes sobre o caso de Beatriz e agora seu silêncio pode custar caro. Enquanto isso, Maristela e Juliano continuam tramando nos bastidores. Diante da crescente pressão da mídia e do julgamento iminente, sugerem a Clarice que Beatriz passe um tempo fora do país, mais precisamente em Nova York. Dizem que seria bom para a imagem dela, que a afastaria da exposição negativa. Clarice, desconfiada, hesita, mas Beatriz, exausta e emocionalmente abalada, começa a considerar a possibilidade de fugir de tudo. É então que Beto decide agir. Reúne os antigos amigos de Beatriz no bar Gente Fina. Um a um, eles chegam ainda hesitantes. Beto sobe em uma cadeira e discursa. Sei que muitos aqui estão com dúvidas, medo ou até raiva. Mas eu conheço a Beatriz. Sei do coração dela, da honestidade dela. E se vocês em algum momento chamaram essa garota de amiga, agora é a hora de provar. Ela precisa de nós. As palavras tocam a todos. Lentamente os olhares se suavizam. E um a um eles concordam em apoiar Beatriz. A noite termina com um brinde simbólico, pela amizade, pela verdade, e por Bia, que aos poucos começa a reencontrar a esperança. Uma reviravolta devastadora marca o rompimento definitivo entre Clarice e Zélia. O que restava de lealdade, cumplicidade e afeto entre as duas mulheres será destruído por uma revelação bombástica. Clarice descobre que Zélia, sua suposta irmã de alma, foi amante de Juliano Alencar durante anos. A descoberta cai como um raio sobre Clarice, já fragilizada pelos últimos acontecimentos envolvendo Beatriz, a acusação de roubo do colar Mystique e as intrigas constantes com Maristela. A verdade, que esteve oculta por tanto tempo, vem à tona da maneira mais cruel, durante uma discussão pública na mansão dos Alencar, e pelas mãos de sua maior rival. Tudo começa quando Bia, contrariando os desejos de Maristela, decide retornar para a casa da família após ser acolhida por Ronaldo e Beto. Maristela, furiosa com a decisão da jovem e com a aproximação cada vez maior entre Clarice e sua filha, resolve confrontar a ex-nora. A cena se desenrola no salão da mansão, diante de empregados tensos e membros da família em silêncio. O clima já é de hostilidade quando Maristela decide jogar sua última cartada para humilhar Clarice de uma vez por todas. Com frieza calculada, Maristela se aproxima e dispara. Engraçado, Clarice. Você se considera tão correta, tão moralista, mas será que sabe com quem dividiu os seus projetos mais íntimos? Com uma traidora? Com a mulher que dormia com o seu marido enquanto você chorava a morte da sua filha? Clarice empalidece. O que você está dizendo, Maristela? Estou dizendo que Zélia, a sua grande amiga, a sua cúmplice, a sua irmã, foi amante de Juliano por anos.
Eles se encontravam às escondidas. Mentiam. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma uma decisão definitiva e recusa a proposta de reconciliação feita por Bia, deixando